Olá, boa noite. Boa noite, minhas queridas Silvana, Glorita e Paula. Boa Boa noite a noite, todo mundo que está assistindo a gente, que vai assistir a gente depois. boa noite. Estamos, por um lado, muito contentes de estar aqui reunidas, né, nesse 8 de março, celebrando as mulheres no poder. Eu com a Paula Cajati, que é uma amiga já de muitos e muitos anos, e também uma editora parceira, a gente troca muitas ideias. E acho que é mais um projeto que a Oficina Raquel e a Jaguatirica fazem juntas e que tem tudo para ser um sucesso, para enriquecer vocês, né? Esse tema que é tão importante, né? Assim, a mulher hoje, a mulher se desenvolvendo, a mulher no mercado de trabalho, a mulher no mercado de trabalho com família, e tudo isso que Glorita e Silvana podem falar muito melhor do que Paula e eu, não é isso, Paula? Assim, a gente já trabalha há vários anos, eu e Raquel, né, numa amizade que surgiu porque a gente era do mesmo bairro e tinha o mesmo ofício, né, de edição. Até foi uma amizade assim trazida pela Simone Magno com o Tiju Poesia, a coisa veio crescendo até a gente fazer o Café das Mulheres, né, que foi um marco, assim. Acho que foi o primeiro evento, né, extremamente online, pensado dentro do contexto da pandemia, que a gente falou, poxa, vamos fazer alguma coisa porque as pessoas estão muito ansiosas e a gente precisa colocar alguma coisa para fora, né? E precisa até a gente se ocupar um pouco, né? E de ter um projeto, de fazer alguma coisa. E foi nesse contexto que a gente fez o Café das Mulheres, que foi um sucesso. Depois ele desdobrou para o Esquenta Primavera Online, teve outros desdobramentos também. Então, foi um programa que foi extremamente assistido e com foco nas mulheres. Assim, a gente viu que as mulheres aderiram em peso bem no início da pandemia. E aí depois a gente, sim, foi como estávamos falando aqui antes no background com a Silvana. De 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, a gente tinha que refazer o planejamento. Então, foi um momento realmente bastante desafiador, né? Eu acho que para as mulheres como um todo, para assim, os idosos, né? Que foi a população mais frágil, vários grupos ficaram muito impactados. E eu acho que um dos grupos impactados é o grupo das mulheres, principalmente das mulheres que têm filho e que estão teletrabalhando e orientando filhos em casa na idade escolar. Então, chamamos aqui duas mulheres empoderadas, que são a Silvana e a Glorita, que falam sobre mulheres de negócios. A Silvana tem um livro sobre mulheres de negócios e faz consultoria já há bastante tempo. E a Glorita também criou o SOS Emocional, que foi um sucesso durante todo o ano passado, né? E desdobrou bastante também. E aí, por isso, nós chamamos, eu e a Raquel tivemos essa ideia de chamar a Silvana e a Glorita para contar da experiência, né, não só delas mesmas, como também das pessoas, das mulheres que elas atenderam nesse período. Então, eu queria agradecer a presença de todos e agradecer a Silvana e a Glorita por terem atendido esse convite e a Raquel por ter pensado esse evento e me chamado novamente para a gente estar aqui junto. Muito Obrigada bom. a você, Paula. Muito bom estar aqui com vocês. Silvana, assim, olha, Silvana, vamos perguntar primeiro para a Silvana, né, como é que foi esse último ano. A gente estava encaminhando essa conversa e ela estava contando para a gente como foi o último ano, assim, de março de 2020 a março de 2021. Foi um ano totalmente imprevisível, né? Então, começando pelo ano, nós fizemos o lançamento do livro uma semana antes, né, do livro que se chama Mulher, Empoderamento e Legado. A gente fez uma semana antes da Covid, né? Então, assim, se a gente fosse planejar, não daria tão certo. Então, a gente fez no dia 6 de março do ano passado. Então, já começa por aí. Quando começou o Covid, a gente teve a sensação de que ia ser rápido, tipo, no segundo semestre a gente já ia ter uma outra história, e aí não teve. E aí, no final do ano,
a gente achou, não, 2021 a gente começa diferente e não foi bem assim. Então, a palavra que eu chamo é de imprevisível. Então, a gente trabalhou em cima do imprevisível, das coisas que a gente não podia prever. Então, como é que a gente poderia fazer a diferença, inclusive no nosso negócio, repensando o nosso negócio, porque a gente tem um negócio que ele é baseado em atendimento das pessoas, né? Então, é coach executivo, é assessment, é atendimento até. Não, a gente não lida muito com essa questão de saúde mental, mas até isso a gente recebeu pedidos para atuar. Então, a gente também teve que aprender muito a se diversificar, a usar a tecnologia ao nosso favor. Então, assim, foi um ano de muito aprendizado, de muita coisa que a gente não conseguia prever mesmo. A gente teve novos clientes, novos negócios. Com relação aos clientes que a gente atende muita gente do mundo corporativo, a gente atende pouco pessoa física. A gente até tem alguma procura de pessoas físicas, mas assim, o nosso grande cliente são as empresas, né? Então, eu estava falando com Paula antes, eu tive surpresas, né? Então, nós hoje atendemos, inclusive, a América Latina, e tudo isso aconteceu na pandemia, né? Então, eu sempre costumo dizer que tudo que a gente vive, seja de bom ou de ruim, tem sempre desafios, mas tem muita oportunidade, né? E a gente estava pronto na hora para poder entregar. A gente já no mesmo ano lançou o livro em espanhol e a gente atende esse cliente em espanhol e entra todos os meses, tudo muito virtual. Então, assim, um ano imprevisível, um ano muito desafiador, mas que a gente conseguiu ver muita oportunidade. E quando eu lembro das minhas pessoas que eu atendi, é a mesma coisa, né? Então, a gente, como coach executivo, a gente precisa ter esse olhar de enxergar o que é oportunidade, né? O que naquele cenário a gente pode entender que é uma coisa que a gente pode virar a mesa ou melhorar e fazer diferente, né? Então, é um pouco disso, Paula. Bem legal, Silvana. Poxa, assim, é um relato bastante encorajador, até porque a gente está em 2021 e começando em São Paulo um novo lockdown, né? Então, assim, quer dizer, uma novelinha está um pouco se repetindo. E aí eu queria conversar também, perguntar para a Glorita. A Glorita fez um livro que é de coaching na mediação de família, né? Então, ela tem uma formação jurídica e também uma formação em psicologia. E ela, logo no início da pandemia, tinha um conceito de que o atendimento tinha que ser presencial, porque o Conselho Regional, ela me explicou, o Conselho Regional de Psicologia não permitiu o atendimento online, mas ia ficar impossível, ou seja, dar o apoio que as pessoas precisavam e que precisaram efetivamente durante o ano todo, né, de 2020, se o CRP não tivesse dado a oportunidade de fazer atendimentos online. E foi uma coisa que a Glorita, assim, em um mês, ela se adaptou à tecnologia para fazer os atendimentos online, montou os grupos do SOS Emocional, teve muita demanda, e assim, e conseguiu atender, né, as pessoas com quem ela já lidava e outras que foram aparecendo pelo caminho. E aí eu queria que a Glorita contasse um pouquinho desse percurso, como é que foi o SOS Emocional em 2020. Claro, boa noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial, o Dia da Mulher, para estar compartilhando um pouco sobre justamente isso que foi abordado aqui, a importância da gente estar preparado para aproveitar a oportunidade que surge. Então, é legal ressaltar que, como psicóloga, eu dava preferência ao atendimento presencial e, para mim, aquilo era tudo que existia, porque eu não focava no online. Muito embora eu soubesse que era uma condição importante para o futuro, mas enquanto futuro eu estava deixando para um outro momento e não estava focando naquilo. Até porque eu tenho um consultório montado na Barra da Tijuca,
que é adequado para atendimentos individuais, em grupo, para famílias e para casais. E acabou que eu fiquei dentro daquela zona de conforto. Só que aí veio a pandemia e abriu-se a oportunidade, porque a necessidade faz o sapo pular. Então, muito embora era uma coisa que eu via como importante, eu não priorizava, porque eu tinha digamos assim, uma maior preferência em relação ao presencial, e o próprio Conselho Regional de Psicologia, ele não abria totalmente a possibilidade para os psicólogos, desde que eu me formei, porque começou que os atendimentos os online eram somente para fins de pesquisa, e depois eles passaram a ser para fins de orientação psicológica e com números restritos de atendimentos. E somente agora é que ele realmente é autorizado para a prática da psicoterapia, que é voltado para a área clínica, para a área da saúde mental, que a gente chama de teleatendimento, né? Então, os teleatendimentos, eles hoje são uma realidade fundamental, até porque é importante frisar, principalmente na situação das mulheres, que o aumento do estresse representa um número de praticamente 80%. Então, muitas pessoas que não tinham nenhum tipo de doença mental tiveram uma predisposição, e outras começaram a adoecer com doenças psicossomáticas, autoimunes, e a situação do estresse precisou de ajuda para que nós pudéssemos gerenciar esse novo normal, essas incertezas, o medo da morte, o medo da contaminação, o medo do adoecimento de um parente por conta de você, né? A falta de informação, as informações truncadas. Então, isso tudo foi gerando muita angústia, muita ansiedade, muita depressão. E veio a ideia de criar um grupo chamado SOS Emocional, que era um grupo de apoio mútuo, onde toda terça-feira eu reunia e a gente fazia um trabalho de escuta ativa para poder ouvir, né, as queixas, os medos dessas mulheres, o que elas estavam enfrentando, que desafios, como que algumas já tinham resolvido, como que outras ainda não tinham e que aprendiam com as que tinham. Então, era um grupo onde tem uma troca muito grande. E quando finalizou o ano, eu fiz uma grande reunião com todos os profissionais que eu convidei ao longo do ano. Então, a gente fez uma grande roda de conversa sobre saúde integrativa e quais as práticas que a gente deve conservar no nosso dia a dia. E uma das práticas que foi muito evidenciada, desde o início até agora, é a prática da meditação, da respiração, as práticas contemplativas. Por quê? Porque nós precisamos aprender a gerenciar a nossa saúde por meio de algo que pode ser conhecido para muitas de vocês, mas que dentro do cuidado da mulher, muitas não têm praticado, que é o autocuidado. Então, eu, como psicóloga, eu executo um trabalho de autocuidado assistido. Eu ajudo as pessoas em casa, na sua rotina, a terem um espaço na sua agenda para que elas possam promover saúde mental dentro de casa, né? E a forma que eu encontrei nisso é também dando dicas pelo Instagram. O meu Instagram é meu nome e sobrenome, é @GloritaCajati, e ao longo dos stories eu vou passando dicas sobre como fazer uma respiração que alivia a ansiedade, uma prática de meditação, escaneamento corporal, que é uma prática que vai relaxando o corpo, que ajuda você a dormir, porque muitas pessoas têm sofrido de insônia. Então, eu tenho procurado usar as redes sociais para poder ajudar as pessoas que estão em casa sofrendo por conta das consequências de uma pandemia que elevou muito o estresse, principalmente das mulheres, por causa das triplas jornadas de cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar agora da questão escolar dos filhos. Então, assim, o negócio é bem pesado e a gente precisa ligar o alerta, porque o número de profissionais que eu atendo que estão beirando, né, a fronteira do burnout, que é o estresse de ter estresse, é muito grande. Pessoas que ficam sobrecarregadas
com esgotamento físico e mental, às vezes se alimentam mal, dormem mal, têm um excesso de atividade física, mental, e isso começa a comprometer, inclusive, a parte cognitiva, a memória, né? Então, a gente tem que ter um zelo muito grande, em especial pelas mulheres, e essa é uma bandeira para mim, porque já há muito tempo que eu enfoco na mulher, não no sentido de desvalorizar a figura do homem, porque eu amo os homens são muito importantes na vida familiar, mas pelo simples fato da mulher, ela ser um pilar dentro da casa, porque a mulher ela é aquela que tem a capacidade de multiplicar o cuidado. Então, se você ensina, por exemplo, para uma mulher como prevenir o câncer de mama, o autoexame, você vai ver que o fato dela ter aprendido aquilo, ela vai ensinar para a filha dela, para a mãe dela, para a funcionária dela, para a vizinha. Então, a mulher é um polo de saúde. Então, uma mulher bem cuidada, uma mulher com amor próprio, com autoestima elevada, que se ama, que se cuida, ela tem o potencial de multiplicar essa experiência para aqueles que estão à sua volta. E um dado muito importante para as mulheres casadas é que os homens que têm uma mulher, eles vivem mais do que os homens que são solteiros, que são divorciados. Por quê? Porque por causa dessa habilidade que a mulher tem de estar ajudando no cuidado da família. Então, isso é uma realidade e eu procuro, de uma certa forma, incentivar e explorar isso, porque eu sei que uma mulher bem cuidada, ela tem a condição de promover o cuidado da família dela. E eu tenho até uma frase que eu gosto muito, quando eu atendo mães, que eu falo assim, quando a mãe está muito preocupada com o filho, com o futuro do filho, a felicidade do filho, eu ajudo essa mãe a voltar o olhar dela para si própria, porque eu digo para ela o seguinte: mãe feliz, filho feliz. O que mais dificulta a vida de um filho é uma mãe que está infeliz, que anda murmurando ou mal de saúde, porque aquela situação se espalha para casa, né? Aquele azedume. Então, a mulher precisa se amar, precisa se cuidar para que ela possa trazer, né, esse entusiasmo para dentro da família e, com isso, a família também colher os frutos, né, de ter o autocuidado implantado na vida de cada membro familiar. Você quer que eu continue falando, Paula? Raquel. Tá sem som. Ó, Sofia falou, boa noite, assistindo a partir de Lisboa, vivendo no segundo lockdown com 3 crianças em idade escolar e teletrabalhando. Esgotada, mas adorando estar aqui com vocês. Beijinhos, querida Silvana. Olha, um recadinho já para Silvana. Sofia é uma Raquel, querida. Sofia é uma querida, ela mora em Portugal, tem 3 filhos, uma grande lutadora, uma mãezona maravilhosa. Ela traz bem esse retrato, né? A Raquel tá sem som agora. Ó, Jéssica mandou também. Jéssica Oliveira Marega. Boa noite e feliz Dia da Mulher. Estão dando aqui um retorno. É uma querida também. A Jéssica está com a gente na TCS. Assim, eu achei assim, a exposição da Glorita excelente com relação... que até ia ser uma das perguntas que a gente ia fazer, que era o seguinte: quais tinham sido os grupos que vocês acham de mulheres que trabalham que sofreram mais na pandemia? Mas aí eu não sei, a Raquel também queria falar. Raquel, quando o seu áudio voltar, dá uma dica aqui e a gente volta, porque a Raquel também tem uma perguntinha. Então, eu pergunto isso. Quais foram os grupos de mulheres? São as mulheres com filhos pequenos, com filhos adolescentes, ou em fase bem bebê, ou em fase já de alfabetização, ou então mulheres, por exemplo, que já não têm os filhos em casa e aí foram obrigadas a ficar com o marido 24 horas por dia, cuidando de repente um bebezão, né? Então, que o bebezão ia para o trabalho, depois ele voltava, agora ele passa 24 horas, né? Eu tive amigas que falaram isso, que se casaram, mas que não era para passar 24 horas por dia casada, né? Assim, porque tinha o espaço do trabalho. Então, eu queria saber da Silvana e da Glorita quais foram os grupos de mulheres que trabalham,
mais afetadas pela pandemia. E como lidar com isso? Vou fazer uma provocação. Eu acho que as mais afetadas foram aquelas que não ficaram em casa. Porque eu tenho a oportunidade de fazer atendimento de mulheres que trabalham como médicas, e muitas delas no segmento de ambulâncias, né, tendo que atender na casa das pessoas e com filhos pequenos. Então, assim, era um desgaste redobrado, não só por causa do número de emergências, das pessoas requisitando, como também o retorno à casa, porque o retorno à casa não era mais aquela coisa de voltar para o ninho de uma forma segura. Por quê? Porque tinha o medo da contaminação do marido, dos filhos, não poder ter empregada, porque a empregada não podia vir, porque estava com limitações. Então, assim, essas pessoas que continuaram trabalhando, principalmente os nossos heróis, né, as mulheres da área da saúde, que tiveram que lidar na linha de frente do Covid, eu vi que elas sofreram uma sobrecarga grande, e foi justamente dessas mulheres que eu estava falando sobre o burnout, né, que é uma situação muito desafiadora, que é o esgotamento físico e mental ao mesmo tempo. E Silvana? Eu estou pensando aqui, a gente não atua com hospitais, né? Mas se a gente, obviamente, olhar para hospitais, né, para hospitais de um modo geral, nós não são só os médicos, né? A enfermeira, todo mundo que trabalha dentro de hospital, de laboratório, que tem que estar saindo, teve uma pressão, e não só para mulher, né? Para homem também, né? Então, teve uma pressão muito grande, né? Agora, indo especificamente para a tua pergunta, eu acho que a gente atua muito em organização. Quem me contrata são as empresas, não são as pessoas físicas. Quando a gente olha para as pessoas, para as mulheres, a gente enxerga, sim, uma dificuldade muito grande, muito, muito focado nas mulheres que têm filhos, que ainda são dependentes, né? Então, eu faço muitos trabalhos com grupos e a gente vê as crianças penduradas nas mães, né? E é difícil mesmo, né, gente? Então, eu acho que, olhando para isso, eu acho que as mulheres que têm crianças que dependem, é muito difícil, né? Foi muito difícil e está sendo muito difícil. Não só isso, Silvana, como o elastecimento do horário de trabalho. Porque com WhatsApp, vídeo, você, né, é como se você tivesse logada 24 horas. Eu hoje estava dizendo pro meu marido que eu tinha vontade de jogar aqui o meu telefone celular, eu falei, eu vou jogar isso aqui longe, porque ele não parava de tocar. Então, assim, é uma coisa que te dá uma angústia toda vez que dá, mesmo não faz barulho, mas faz o dia inteiro. E aí assim, você não tem como tirar isso. Mas e aí eu de tirar isso é uma coisa importante. Já estou fazendo um autocuidado assistido aqui. Vocês me escutam agora? Sim. Então, mas eu acho que bem nessa linha do autocuidado que a Glorita fala, e também quando a Silvana fala no livro, né, do quanto a gente deve se colocar e ter uma postura firme no trabalho. Eu gosto muito do capítulo da Silvana quando ela fala sobre isso. Eu acho que é também determinar espaços. Então é isso, meu horário de trabalho, mesmo durante... É claro, eu fui a louca no mês de março e abril, não era isso. E aí eu estava trabalhando com a Paula, acordava de manhã, tomava café da manhã, discutindo, conversando, criando trabalho, e não sei o que, sábado, domingo, aí todo mundo no escritório entrou na mesma onda, porque ninguém parava nunca, não sei o que e tal. E em determinado momento, quando a gente percebeu, acho que a gente percebeu que a coisa ia longe, acho que em maio, né? Falou assim, a gente vai ter essa vida até quando, sabe? A gente precisa ter autocuidado, a gente precisa ter respeito, a gente precisa maneirar um pouco, porque senão a gente não vai conseguir chegar em um determinado, sei lá, chegar até o final do ano, né? Essa lógica, né, de que é preciso estar saudável para conseguir tomar vacina, né? Porque você também, se morrer de estafa ou qualquer outra coisa, não vai adiantar muito. E houve um movimento também das empresas
que eu acho que aí é um movimento que tem que ser ainda maturado, que é assim, as empresas calculam quanto tempo que você não gasta para ir para o trabalho, não gasta para voltar, e aí lota você de reuniões. Isso é absolutamente alucinante, porque você entra numa reunião, daqui a pouco você entra numa outra reunião, daqui a pouco você entra... E de fato, para a mulher que tem filhos, ela sai de uma reunião, vai estender a roupa, vai ajudar o menino que está na escola, é extremamente alucinante. Então, eu acho que a pandemia, sim, ela afetou as mulheres, mas eu acho que também tem um aprendizado, viu, Raquel, para as mulheres, né? Que é a coisa de você se auto-organizar, de você dar limites, né? De você fazer parcerias dentro de casa, né? Um faz uma coisa, outro faz a outra. Acho que tem muita oportunidade para a mulher, para ela aprender, né? Aprender a dar limite para o outro. Por exemplo, aqui mesmo, hoje, antes de entrar nessa live, eu tive que exercitar isso, porque a minha filha estava passando mal. Hoje ligaram da escola, pediram para pegá-la mais cedo. Aí o meu marido chegou mais cedo para me ajudar, e aí na hora do jantar ela não queria comer. Mas aí eu tive que me posicionar, porque se ela ficasse sem comer, não ia ter jeito dela comer a comida que ela precisava para se recuperar, né? Então, eu fiz um pratinho para ela menor do que o normal e falei assim, não, você vai ter que comer agora, porque depois eu não vou poder te servir. E vim para cá, para a live, né? Com certeza. Você tá aqui, a gente vai indo, vai equilibrando, né? Mas, gente, Até porque o meu marido, que é colaborativo, veio para ajudar e tudo, ele mesmo falou assim, é melhor você fazer o prato dela, que você sabe fazer melhor que eu, né? E aí eu fui lá e fiz o prato para ela, mas fiz 15 minutos antes de entrar aqui, Paula já estava mandando mensagem, pode vir, tô indo. E eu acho também, Glorita, que tem uma oportunidade para a mulher, que eu vejo muito na mulher, né? Que é assim, aquela mulher que quer ser perfeita, né? Que quer fazer tudo muito bonitinho, quer controlar tudo. E eu acho que tem uma oportunidade para nós, para a gente falar, gente, a gente não vai controlar tudo, a gente não vai ser perfeito, a gente não vai estar bonita toda hora, né? Então, assim, também tem um pouco, porque eu vejo muita mulher muita mulher sofrendo com essas coisas, né? E a gente também, eu acho que a gente tem que rir das nossas próprias, dos nossos próprios sofrimentos, né? Então, hoje, por exemplo, eu estava assim, com 4 lives, e, gente, desestressa, né? Não sei se vocês veem isso dessa forma. Eu acho que a gente também tem que aprender a ligar o botão da suavidade, né? Assim, se não der certo, não dá, vai dar, né? Não, o que eu acho, Silvana, mais interessante, assim, que a gente, o que eu acho, assim, também mais sério, claro, depois das profissionais de saúde, que tem casos até de mulheres que saíram das suas famílias para evitar contágio, né? A gente teve um caso muito sério de um autor, que o autor, assim, o pai dele era médico, estava na linha de frente, ele pegou, passou para a família toda, ele faleceu e quase também, assim, quase que o nosso autor, que é um amigo muito querido, perdeu o pai e a mãe na mesma oportunidade. Na verdade, ele acabou perdendo só o pai. Mas, assim, uma situação dramática, os 3 no Copa d'Or, internados, sem poder se ver. E aí, assim, uma coisa... Quando ele me contou isso, eu tive algumas situações de coronavírus psicológico. Achei que estava sem ar e tudo mais, fui para o hospital. E aí as enfermeiras falavam, olha, você precisa de um remédio para ansiedade, não é coronavírus. Então, assim, e isso foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida, de eu sentir falta de ar para uma questão psicológica, exclusivamente psicológica, né? E essas situações me davam, às vezes, gatilho, né? De eu ver que tem um amigo que aconteceu isso, então, e eu achei muito sério. E além disso, né, ou seja, você ter que lidar com a cabeça, com os teus amigos, a circunstância que a gente vive, e o seu trabalho ainda, né, vamos dizer assim, tomando o espaço do seu lar, foi uma coisa que eu achei, enfim, o WhatsApp
já era invasivo o WhatsApp, né? Mas aí depois as lives também. Então, é extremamente invasivo e duro, né? Para você... Tem que levar com suavidade, porque senão... E tem um detalhe que eu acho importante frisar aqui para vocês que estão nos ouvindo, que é que o número de horas que você passa diante de uma tela automaticamente aumenta o seu nível de ansiedade. Então, assim, a tela é uma atividade que gera ansiedade. Por quê? Porque a velocidade do que você lida com as coisas numa tela é diferente da vida real. Então, por exemplo, você entra numa live na velocidade de um clique de um botão. Então, você imprime essa, digamos assim, essa realidade paralela para as suas outras coisas e você fica muito mais acelerado do que você é por causa da capacidade que você tem de se conectar e se desconectar com uma grande velocidade. Então, o nível de ansiedade, quando você começa, por exemplo, a buscar uma coisa e aí a tua internet dá uma desacelerada, você já começa a ficar, pô, por que não está indo? Né? Então, aquilo gera um alto nível de ansiedade. Então, uma das coisas que eu oriento nesse programa que eu realizo de autocuidado é que você necessariamente programe pausas recorrentes ao longo do dia e organize a sua agenda em blocos de 3 em 3 horas. Ainda que você diga, mas eu tenho muita coisa para fazer, não posso parar. É importante você parar, porque já foi comprovado que a tua capacidade cognitiva, com as pausas, ela te traz uma produtividade muito maior do que se você tentar fazer tudo numa batida só. E grandes profissionais, eles têm as ideias mais solucionadoras de conflitos, de tudo, durante um banho, durante a caminhada com o cachorrinho para ir fazer as necessidades dele. É naquele momento de desligamento que a grande ideia vem. Então, essa ideia de achar que para ser produtivo não pode parar, isso é uma grande crença limitante, que vocês precisam estar atentas para estarem se autorregulando, né? Parar para ir ao banheiro, parar para beber água, parar para relaxar. Isso é muito importante. Perfeito, Glorita. Na pandemia, eu adquiri um hábito que me faz falta. Eu ando 5 quilômetros por dia, eu caminho trotando 5 quilômetros por dia. E o dia que eu não faço isso, me faz falta. Por quê? Porque virou um hábito. Então, é uma forma de relaxar, de pensar em outras coisas. Então, o hábito é uma coisa muito importante, né, para a gente criar algum tipo de hábito que faz bem, que relaxa, né, que a gente se solta, né? Não, e Silvana, é o seguinte, a Raquel, eu andei conversando isso de outras vezes com a Raquel, né? Em função a gente tem uma atividade de editor. Então, é tudo realmente no computador. Assim, você não revisa mais provas em papel, né? Você não faz uma espiral de papel para revisar a prova ali no lápis mais. É tudo online. Então, o que acontece é que... você está aí com papel, mas eu não... Era moda antiga. Eu não uso papel nunca mais. Aí, nisso, é tudo, para mim, por exemplo, é tudo sentada na tela. E aí, você às vezes ficar 14 horas por dia sentado naquela posição, ou daquela posição, né, da sua cadeira, do seu computador, por mais ergonômico que seja, assim, a coluna vai dar problema, né? Os seus ombros vão ter uma tensão acumulada. E é um aí, desgaste. É um desgaste daquela posição sentada, porque antes... Você ia para o trabalho, você pegava um ônibus, descia uma escada do metrô, subia uma escada do metrô, e tinha que não sei o quê, ia no ônibus balançando. Todos esses recursos, né, do teu corpo, do movimento do seu corpo, permitem que o seu corpo fique, vamos dizer assim, mais enrijecido, né? Porque você entra no carro, sobe o ônibus e tal, você se movimenta na rua, né? Vai almoçar na rua, mesmo que, enfim... Aí você fica em casa, só em casa, mas só em casa. Aí você fala, não, vou fazer uma yoga de 20 minutos. Não segura o corpo. Então, eu queria saber como vocês estão recomendando para as suas orientandas, né, para as suas pacientes, qual é o melhor exercício
para combater essa carga extensa de trabalho. Então, eu queria complementar o comentário da Paula e puxar a sardinha para o nosso lado, de que é super importante, obviamente, movimentar o corpo, né? Todo mundo ficou bem crocante nessa quarentena, assim, levantar o braço para pegar um copo era dificílimo. Mas, assim, eu acho que foi um momento também que a gente percebeu o quanto a arte, o quanto a cultura, o quanto a leitura, ver filme, ouvir boa música, isso também é importante, né? E faz falta. Eu acho que ajudou muita gente a percorrer esse caminho, né? Então, ter uma boa playlist para fazer a caminhada, dentre esse movimento de 3 em 3 horas que sugere a Glorita, talvez assistir um filme, um documentário, né? Claro, né? Puxando de novo a sardinha para a gente explorar mais o hábito da leitura, né? Vocês acham que, obviamente, isso é ponto pacífico que é importante, mas eu queria saber como é que foi a relação de vocês com isso também, né? Com leitura, com cultura, se vocês expandiram, se vocês perceberam também que se as pacientes, clientes e interlocutores de vocês também desenvolveram mais esses hábitos, assim, aliado, claro, com o movimento do corpo. Eu tenho um testemunho para dar nesse sentido, só para complementar o que você está falando, que durante os círculos, né, de conversa do SOS Emocional, várias pessoas relataram e deram testemunho de que estavam se sentindo ociosas e começaram a ficar em parafuso, né? E começaram a se reequilibrar depois que começaram a criar uma rotina de leitura que não fosse leitura técnica. E aí muitas delas mencionaram leituras de livros sagrados que eram considerados livros importantes, mas que nunca eram lidos, de livros que engrandeciam a ela um tipo de conhecimento que ela não explorava tanto. Então, isso daí foi falado por muitas pessoas ao longo do ano, sobre como a vida delas mudou, a ansiedade diminuiu depois que elas começaram a ter uma rotina de leitura, né, principalmente na parte da manhã, para começar o dia, uma leitura diferenciada, né? E isso eu notei em muitas pessoas, aumento do consumo de leitura durante a pandemia. Mas quando eu não falo só de leitura, assim, de ler por ler, né? Do quanto a arte foi importante nesse movimento, sabe? Quanto rever, sei lá, grandes filmes, visitar grandes autores, ou nem precisa ser os grandes autores, né? Mas procurar nomes da literatura, reler alguns clássicos, coisas que talvez antes a gente não tivesse tempo para fazer e acabou aproveitando. Eu acho, Raquel, que quando, pelo menos assim, no meu ponto de vista, eu acho que quando a gente analisa esse período de pandemia, a gente teve um grande avanço em termos de espiritualidade, né? Eu acho que o ser humano ele deu um avanço espiritualmente, né? Então, acho que isso passa por ler mais, e não é ler mais qualquer coisa, é ler mais coisas que de fato fazem bem, passa por ver filmes que conectam com o propósito, com o bem-estar, né? Então, assim, nesse período que a gente está vivendo, eu vi e vejo essa busca, né? E a espiritualização não precisa ir por um caminho de religião, mas precisa ir por um caminho de o que me faz bem, o que não faz bem, o que eu estou fazendo aqui, pensar no outro, o outro faz parte do meu crescimento, né? Então, olhando esse período, eu caminho muito para esse lado, assim, acho que a gente avançou enquanto humanidade, né? De pensar no outro e ver que o que o outro está passando, a gente também está passando, e a gente vai passar. Então, assim, esse movimento, ele é muito bonito. E isto, sim, eu conecto com arte, né? Com leitura, com estudo, isso sim eu conecto com arte. E a primeira pergunta da Paula, que eu não queria fugir, que foi a questão dos exercícios, né, Paula, que você trouxe, eu tenho um viés sempre de trabalhar com aquilo
que o coach traz para a mesa e do jeito dele, porque eu sempre acho que a gente tem que achar o nosso jeito de funcionar, né? Então, o meu jeito de funcionar, de fazer exercício, de me organizar, é o meu jeito, né? Isso a neurociência ensina muito, né? A gente precisa entender o jeito do outro, e do jeito do outro é o como você vai, né? Tem gente que gosta de fazer esporte, fazendo esporte que tenha meta, né? Que tem que ter uma meta, que tem que ter bicicleta, maratona, né? E deste jeito, é um jeito que desopila, que desestressa. Então, assim, o meu movimento com os meus clientes é muito nesse sentido, assim, porque o coaching, ele caminha muito mais para uma linha de aprendizagem, né? O que é que a pessoa aprende com ela mesma, que ela pode aplicar e pode ser motivador, né? Então, é por aí. Perfeito. Silvana e Glorita, foram ótimas as pontuações de vocês, no sentido, né, da parte do exercício para o corpo, e no caso da Glorita, esse relato sobre as leituras, né? Leituras que são leituras que tranquilizam, não são leituras que, né, que mobilizam a gente, mas que tranquilizam a gente. E aí eu queria dizer também, assim, chamar, né, a questão dos cursos, né? Assim, tivemos esse último ano de 2020 para 2021. Eu acho que muitas pessoas olharam para si mesmas, né, principalmente as mulheres, e falaram: o que eu posso aprender esse ano? O que eu posso... Ou seja, um projeto de aprendizado, né? Qual é o aprendizado que eu gostaria de fazer e eu nunca tive oportunidade e eu vou fazer agora, porque eu posso fazer, né? Porque eu estou em casa e os cursos online se multiplicaram, assim, de uma forma enorme, cursos gratuitos ou não gratuitos. E eu queria saber também de vocês, não sei, a Raquel chegou a fazer até um curso, não foi, para educadores, durante esse período, né? Em 2020 ela teve um curso com educadores, então, e agora está fazendo um outro treinamento também. Então, eu acho que esses treinamentos, né, e a aquisição de novas competências, como tem sido isso? Como vocês têm visto isso, assim, em paralelo aos filhos, em paralelo aos maridos, em paralelo ao trabalho que invadiu tudo? Como você pensar num curso como algo que, de certa forma, sei lá, traz uma tranquilidade maior de você estar aprendendo aquilo que você gostaria de aprender? Como é que vocês... Então, eu vou contar a minha experiência, né? Como eu me desgastei muito para criar o meu consultório virtual, porque além de eu ter começado do zero, eu também tive que aprender as ferramentas. Fiz uma capacitação em Zoom e fiz uma capacitação de terapeuta online. Eu teve um dado momento que eu queria fazer um curso totalmente fora da curva. E aí eu fui procurar um curso de artesanato. E aí eu vou poder mostrar para vocês, porque o curso que eu fui fazer era de japamala com cristais. E eu aprendi a técnica e aprendi o uso do cristal, porque o uso da terapia de cristais é considerado uma prática integrativa de saúde. E aí eu fui me envolver nesse estudo e eu não me identificava muito com o japamala em si. Mas eu pensei assim, quem faz um japamala faz um terço. E lá fui eu, na Legep, que é uma das maiores lojas de pedras aqui do Rio de Janeiro, que é até a maior da América Latina, e eu vou poder mostrar para vocês o meu primeiro terço que eu fiz de... E, inclusive, eu escolhi o quartzo verde para fazer o terço por causa dos elementos que o quartzo verde trabalha, que é ligado à cura, e principalmente melhora da imunidade. Então, foi uma busca minha, pessoal, porque durante a pandemia eu enfrentei um problema de saúde, de uma doença autoimune, e uma das indicações era o uso do quartzo verde. E aí eu resolvi fazer esse texto que atendia a mim, no meu aspecto transcendental, tanto na minha conexão com Deus, porque o terço representa para mim um símbolo de conexão com a minha fé, como também com essa nova descoberta do mundo dos cristais,
e do uso do quartzo verde para a busca da melhora da minha imunidade. Então, essa foi uma experiência que eu me proporcionei através de um curso online, e foi muito importante para mim, porque eu estava realmente precisando dar uma relaxada daquele conteúdo mais técnico, e foi uma experiência muito feliz, porque esse texto ficou pronto na época do Natal, então eu pude usar ele, né, no sentido espiritual da coisa, num momento que para mim é um marco, que é o Natal. Então, foi muito importante para mim esse aprendizado no curso. Poxa, que legal. E Silvana, você procurou um curso, assim, fora da curva? Eu procurei, depois eu conto qual foi. Assim, pensando em mim, eu fiz várias pequenas pílulas de curso, sabe? Então, eu não fiz nada grande, mas eu me vi estudando, vendo lives, vendo filmes interessantes, eu me vi lendo muito, muito mais do que eu lia, li vários livros, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, então eu tenho um lugar que eu vou onde eu trabalho os meus chakras, que é em São Paulo, no interior de São Paulo. Então, eu gosto muito de trabalhar o meu corpo físico, espiritual e mental, então isso me ajuda muito. Mas, falando de curso, eu me vi lendo muito, estudando muito mais do que fazendo um curso completo, com começo, meio e fim, sabe, Paula? Aham. Não, eu busquei, assim, as línguas, né? Porque eu já gostava do árabe em si, porque é uma língua ancestral, e eu falava, poxa, não é possível, se os árabes aprendem, eu tenho condição de aprender também, né? A escrever tudo, né? Quer dizer, da direita para a esquerda e ler aqueles caracteres. E aquilo, assim, e isso é um jogo, né? É um jogo, na verdade, é aquele jogo que a gente faz quando a gente é criança, eu me senti muito isso, né? Quando você faz assim, um quadradinho é a letra A, a bolinha é a letra B. E aí você faz aquelas mensagens cifradas, e você descobre as mensagens cifradas, né? Então, eu parti para o aprendizado do árabe, aí gostei muito. Aí, esse ano, eu devo começar, assim, a fazer a sério, né? Porque eu fiz um curso, mas era online, gratuito, e aí, né, já sei o alfabeto, já escrevo alguma coisa, mas aí teria que, vamos dizer, aprofundar, porque a língua tem muitas variações, enfim, é usada, são vários dialetos, e aí eu teria que só me aprofundar um pouco mais, né? E aí Eu preciso dizer que eu estou chocada nesse momento, porque eu tomo café da manhã com você online há 4 meses seguidos. Você era minha bolha junto com a Camila. Uhum. E eu não sabia que você estava fazendo árabe. Não, e agora assim, eu vou ver se eu acho um egípcio para me dar aula, mas tá muito legal assim a descoberta da coisa, sabe? Uau. E aí eu já estou escrevendo, já, assim, sem montar frases e tal. Enfim, falei aqui com o Mohamed daqui da rua, né? A gente teve um papinho assim rápido em árabe, mas ele era da, agora eu não me lembro de onde, ele era do Paquistão. Marcel me deu uma cola aqui. Ele era do Paquistão, então assim, os sons eram um pouco diferentes, mas assim, é uma coisa divertida e eu estava fazendo isso assim, na base de um jogo, né? É um jogo, você vai vai completando aquelas fases e vai passando e tal. E isso era um momento assim que me desligava completamente, porque aquilo exigia tanto, né, de você da memória e de você identificar aquelas letrinhas e tudo mais, que aquilo para mim assim foi um jogo. Eu achei bem legal para a minha saúde mental, para além de outras coisas da edição e das leituras e, enfim, dos filmes. Mas era uma diversão, assim, né? E é uma diversão porque você aprende, vamos dizer assim, o alfabeto do zero. Então, você é uma pessoa que é analfabeta, efetivamente. Quando você vai para o inglês, ou você vai para o francês, você vai para o espanhol, você lê a palavra. Você conhece o símbolo, mas essa você não conhece o símbolo, né? O símbolo ele tem que ser aprendido. Então, essa foi a graça do negócio, né? Eu acabei
Eu acho que eu cheguei a falar com a Raquel e a Camila o negócio do árabe, mas estava assim numa conversa Eu estava mexendo sempre porque eu estava estudando alemão na pandemia. Não, mas só que você está aprendendo alemão no Instituto Goethe. Mas como é que tem sido o alemão no Instituto Goethe? Me conta. Não, então, na verdade, eu fiz alemão com um amigo meu, Danilo, é professor do Colégio Cruzeiro aqui no Rio. E ele falou, sei lá, primeiros meses, ninguém sabia de muita coisa. Ele disse: vou juntar, sabe aquele grupo que eu falo? Agora a gente podia fazer online. Aí a gente foi, a gente acabou o equivalente ao alemão 1. Eu falei: eu vou continuar isso, porque, na verdade, eu sempre quis estudar alemão, mas ficava adiando. E aí eu passei para o Goethe. Hoje, na verdade, seria a minha primeira aula, mas eu marquei junto com a live. Então, a primeira aula vai ser na quarta-feira. Porque só saiu o horário depois que eu já tinha marcado a live. Eu não quis desmarcar a live, enfim. Então, eu conto para você na quarta-feira como é que é essa experiência das aulas no Goethe. A gente tem 10 minutos. Essa questão do ponto fora da curva, né, Raquel? Assim, é uma coisa, um ponto fora da curva que você fala o seguinte: não, eu quero ver uma coisa que tem nada a ver com nada. Então, eu vou estudar alemão. Não tem nada a ver com nada e pode ser que eu use, pode ser que eu não use. Mas, sei lá, eu vou gastar esse tempo para mim, para eu poder apagar o telefone, ninguém chamar naquele momento, não atender, quer dizer, não ter nenhum atendimento, né, de filho, marido, não sei o que, as demandas externas. E você ter aquele foco, eu acho que isso, sei lá, de certa forma, é um desafio, né, para o intelecto, porque nós só temos a parte espiritual, que é muito importante. Agora, no caso, eu e Glorita, por exemplo, a gente tinha um hábito de, enfim, a missas ao domingo, né? Mas, poxa, não dá para, na pandemia, claro. Enfim, lamentável. E a experiência também da missa online, ficou uma coisa que, assim, não é, né? É e não é. É um simulacro, mas não é. Porque os sacramentos não ocorrem, né? Então, fica muito complicado você tentar simular isso online. E aí, eu acho que essa dinâmica também do intelecto e da busca da espiritualidade em casa é muito importante, né? Mas fala, Raquel, diga. Falta... Não, eu estou dizendo que a gente tem agora 9 minutinhos só de live. E eu queria que... A Silvana começou falando um pouquinho de como foi lançar o livro uma semana antes da pandemia, né? Então, a gente tinha toda uma programação pensada, a Silvana já estava convidada para ir para Flipossos, a gente ia fazer vários bate-papos, enfim, a gente ia fazer muita coisa para o livro, porque o Mulher, Empoderamento e Legado foi publicado pela Oficina Raquel, e aí, no final das contas, a gente não foi fazendo, inclusive por essa questão que a Paula levantou do planejamento, né? Vai acabar daqui a 3 meses. Vai acabar daqui a 4 meses. Talvez outubro. Talvez novembro. E a gente viu que o ano virou, né? E não acabou. Não acabou. Está longe de acabar, né? Sem ser fatalista, mas sendo realista. E temos aí esse livro que é um livro que eu acredito muito. E, claro, eu falo isso porque foi eu que publiquei, né? Mas é um livro que, de fato, eu acredito por ele trazer com uma linguagem muito, muito simples, no melhor sentido, dicas mesmo para a mulher trabalhar, para a mulher se destacar no trabalho e vencer esses tantos obstáculos que a gente conhece, né? Como ser taxada de mais fraca, ou a mulher ter que endurecer mais do que ela, na verdade, seria dura, porque é o que o homem... enfim, ou seja, eu acho que para a gente ser eficiente, não sei se para a gente ser eficiente, né, mas para a gente aparecer no trabalho é como se a gente tivesse que estar sempre olhando muito mais para o outro do que para a gente, né? Não basta a gente fazer, a gente tem que fazer e convencer o outro do que a gente está fazendo. Então, acho que esse livro traz isso, traz grandes exemplos de grandes mulheres. É um livro, assim, pensado mesmo para a mulher, o formato dele, né? Eu lembro que a Silvana, no primeiro momento, falou, não sei se esse formato... Aí, quando chegou no lançamento, todas as mulheres falando, nossa, ele é perfeito, porque eu coloco na bolsa e cabe na mão. Eu falei, tá vendo, Silvana? É verdade. Falei com você. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho de como foi fazer esse projeto. Acho que também a Glorita podia falar na sequência de transformar essa experiência dela em livro. Isso, ela conseguiu agora o livro dela do Coach da Mediação de Família,
ele foi selecionado para virar audiolivro no meio do ano passado. Então, ele também está tendo, assim, uma performance bem legal como audiolivro, né? E que que legal. Cresceu muito ano passado, né? Vocês botaram na Toca Livros ou na Storytel? Na Storytel. O da Silvana foi pela Toca Livros. Em breve vai estar em audiolivro também, Silvana. Muito bom. Bom, gente, falando um pouco do livro, que foi a bola que a Raquel levantou, esse livro, ele tem aí 10 capítulos, né? E ele começa falando muito da mulher na sociedade e no trabalho, né? Então, a gente expande um pouco essa visão da mulher na sociedade e no trabalho. E tem tudo a ver com o dia de hoje, né? Porque quando a gente olha os números do IBGE, números do Ministério da Economia, a gente percebe que o crescimento da mulher, quando ela vai subindo na hierarquia de uma organização, ele vai diminuindo. Então, por exemplo, no IBGE, a gente tem uma marca de 30%, 40% de gerentes, né? Que é o número que eles retiram lá da estatística. Quando vai para superintendente, já é 20%. Quando vai para diretor, já é 10%. Então, e hoje, esse dia é muito importante, porque esse livro, ele ajuda a gente a entender um pouco da história, a entender um pouco a mulher, ajuda a entender que esse é um caminho importante para a mulher, né? Ele fala um pouco da história, e a gente também traz uma pesquisa junto a 300 executivas, onde elas falam um pouco desse ambiente, né, que elas vivem, o como que defender os pontos de vista, o como que é fazer escolhas. E aí a gente vai falando sobre isso, fala sobre mulheres marcantes, a gente traz uma série de mulheres marcantes, e nessa pesquisa, o curioso é que a gente vê que a própria mulher fala dela mesma, né? Então, ela fala o quanto que ela também precisa acreditar nela mesma, o quanto que ela precisa confiar e ter coragem para buscar os seus objetivos, enfrentar os medos que ela tem mesmo. Então, esse livro, ele a gente navega no ambiente corporativo e a gente propõe exercícios, né? Exercícios para as mulheres fazerem, para ajudar no seu crescimento. E a gente ajuda, obviamente, nesse olhar do mundo corporativo, como é que a gente pode melhorar a equidade no mundo corporativo. Ô, Silvana, eu quero fazer um convite para você de, no mês de março, conhecer a BPW, que é uma ONG chamada Business Professional Women, que ela trabalha com isso, tem uma campanha internacional, que inclusive nasceu na Alemanha, para quem gosta de estudar alemão, para conhecer um pouquinho mais, que se chama Equal Pay Day, que é igual salário igual, e ela é realizada sempre no mês de maio. E eu gostaria de convidar vocês todas para estarem indo no nosso próximo encontro, que a gente faz uma mentoria mensal, sempre na última terça do mês, e é um encontro aberto. E nesse encontro a gente está trabalhando as leis do triunfo do Napoleão Hill, que é uma cultura já voltada para o sucesso, e a gente vai estar trabalhando a 13ª lei sobre cooperação, a importância dos líderes, né, de serem cooperativos e de conseguirem estabelecer cooperação para a realização dos seus projetos. E eu acho que você vai gostar muito desse meio, e vai ser uma oportunidade da gente estreitar nossos laços e levar o livro para esse grupo de mulheres, que aqui no Rio de Janeiro é onde eu sou associada, né? Mas a gente tem mais de 24 cidades do Brasil e em 100 países no mundo. É uma instituição que existe há mais de 100 anos, que foi fundada por uma americana, que era advogada, foi a primeira mulher advogada a se formar na universidade que ela cursou, e ela desenvolveu esse trabalho na época da guerra, porque ela viu que as mulheres estavam se emancipando e elas não tinham nenhuma condição de garantir seus direitos sozinha. Então, elas começaram a se reunir em clubes, se reuniam, inclusive, em igrejas,
para poderem se fortalecer mutuamente e poder levar adiante a voz da mulher. E eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho. Depois a gente pode... Tá bom. Né? Será um prazer, Lorita. Eu estou adorando esse papo. E a Paula queria que eu comentasse mais alguma coisa. O que era? Sobre o coaching, você, né, fez um livro chamado Coaching na Mediação de Família. Mas é engraçado que a gente sempre vê mulheres mediando conflitos, né? Você nunca vê, assim, aquele cara que é o sujeito, o homem que chega, não, fulano, peraí, não é assim, não, fulano falou isso, mas não é isso. Não, vamos lá, vamos compor, que não sei o quê. Quem faz esse papel, geralmente, é a mulher, não é? Então, eu queria saber de você, como que você orienta as mulheres, por exemplo, quando elas têm uma situação de mediação familiar, né? E o livro ensina, basicamente, esses instrumentos. E, na verdade, mediação de família, você falou no sentido técnico, jurídico. Mas acontece que a gente está o tempo todo tendo que mediar, né? Então, media com o marido, media o filho com outro filho e tal. Então, assim, media você mesmo com as outras dinâmicas, né? As forças internas da família. Então, eu queria saber como é que é... O legal desse tema é que a mediação ela pode ser utilizada por qualquer profissional em qualquer atividade, inclusive por jovens em escola, mediando conflitos dentro da escola, né? Existem vários projetos acontecendo, ajudando pessoas a serem mediadoras, porque você não precisa ter uma formação como de psicólogo, ter um conselho, né? É uma coisa super simples e que é para ser simples mesmo, porque os conflitos se multiplicam a cada dia mais e mais, e a gente precisa ter pessoas capacitadas com habilidades comunicacionais para poderem estar intervindo como um terceiro neutro imparcial para ajudar a resolver conflitos do dia a dia, porque não há como haver existência humana sem conflitos. E uma das coisas que a gente precisa fazer dentro desse ambiente é não demonizar as pessoas que estão em conflito. Os conflitos fazem parte da vida humana e o ser humano não é capaz de viver sozinho. Então, é importante que nós, nesse novo milênio, sejamos capacitados na habilidade de solução de conflitos, porque essa é uma das daqui para frente nos postos de trabalho, porque os conflitos vão vir de lugares nunca antes experimentados. Porque, por exemplo, antigamente, quando você se formava numa profissão, você ia para um emprego, você sabia que ia sair dali aposentado, e você tinha uma gama de coisas para resolver que eram conhecidas. Você não precisava passar por coisas inéditas, né? E quantas coisas inéditas nós estamos passando o tempo todo, profissões que não existiam, profissões criadas, né? E isso requer habilidades de solucionar conflitos. Então, por isso que esse livro que eu escrevi, ele é um livro de utilidade pública e, modéstia à parte, ele está muito bem escrito porque ele está conciso. Então, ele não cansa, apesar de ser um livro teórico, prático e técnico, ele não cansa aquela pessoa que seja uma mãe de família, que queira aprender a ser mais efetiva na sua forma de resolver conflitos, como também um psicólogo que trabalhe com família, ou um próprio mediador que queira aprender ferramentas dinâmicas, como no coach, para poder aplicar na mediação propriamente dita. E bem legal, que legal. O que eu queria destacar dessa habilidade é que todos os conflitos são oriundos de bloqueios comunicacionais. Então, você que está na sua casa, convivendo mais intimamente com os membros da sua família, tendo mais conflitos para resolver, o termômetro para você avaliar, né, a escalada do conflito, quanto aquele conflito está, de alguma forma, crescendo para um caminho ruim, é quando você não consegue mais conversar com a pessoa, quando a pessoa fica muda, ou quando não quer assunto, ou quando conversa, parte para agressividades, né, agressões verbais. Então, esse é um momento que é importante você desenvolver o que a gente chama de comunicação não violenta.
E aí eu quero dar uma dica de um livro que se chama que é Comunicação Não Violenta, que foi criado por Marshall Rosenberg, que é um livro que todas as mulheres precisam ler para que elas possam aprender a pedir. Porque, às vezes, a mulher ela quer que o outro adivinhe o que ela precisa para ela se sentir atendida nas suas necessidades, né? E o quanto que o Marshall Rosenberg falava da importância de nós, seres humanos, aprendermos a fazer pedidos para enriquecer nossa vida. Então, uma mulher que tem uma dinâmica familiar, onde os membros da família não estão chegando junto na hora de lavar a louça, na hora de arrumar uma cama e colaborar com a limpeza da casa, ela não pode reclamar que ela faz tudo sozinha, porque a reclamação, ela não traz a solução daquele conflito. Ela precisa aprender a verbalizar, ela precisa falar da sua necessidade e fazer o pedido, né? O pedido é fundamental. E se a gente não sabe fazer um pedido, a gente não consegue obter colaboratividade. Porque se você critica o outro, se você recrimina porque o outro não ajuda, e se você julga ele, você não tem um aliado, você tem um adversário. Então, é importante a gente saber se comunicar para a gente poder extrair do outro a colaboração em prol do bem comum. Porque aí você gera na pessoa o que a gente chama de boa vontade. A boa vontade, ela nem sempre é natural, mas se você tiver uma comunicação adequada, você pode conseguir obter isso do outro. Agora, se você é uma pessoa que é reclamona, que está o tempo todo chamando a atenção, julgando e criticando, certamente você não vai obter a boa vontade do outro, né? E existe uma diferença muito grande entre pedir e exigir. Quando você pede, você tem que ser capaz de ouvir o não, né? Porque o não faz parte de um pedido. Você pode tanto ter um pedido positivo ou negativo. E a exigência, você fica frustrada porque você não é capaz de ouvir o não como resposta. Então, a gente precisa trabalhar a nossa capacidade de saber pedir e de também saber ouvir não. E por que é tão importante para a mulher saber ouvir não? Porque as mulheres, em peso, têm muita dificuldade de dizer não e se submetem a coisas que elas não gostariam porque elas não sabem dizer não. Então, isso também é uma prática que a gente precisa aprender quando está negociando um projeto, quando está pleiteando um aumento salarial, uma troca de função, né, uma ajuda dentro de casa. A gente precisa saber colocar a nossa necessidade e saber dizer não. Então, era essa a mensagem que eu queria dar sobre a importância da gente ter essas ferramentas, né, de mediação de conflito no bolso, para poder usar sempre que necessário, até porque as nossas relações familiares, principalmente, elas têm um vínculo continuado. Então, a gente não quer ter um problema com alguém que a gente ama, né? A gente quer ter uma relação afetiva com laços, né, bem fortalecidos. Então, a gente precisa saber se comunicar para poder cultivar esse ambiente de pacificação de conflitos dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, porque isso vai fazer toda a diferença, inclusive na sua qualidade de vida. Porque o maior alerta de ter conflitos é que os conflitos eles são portas para o adoecimento físico e mental. Então, é importante a gente ter essas habilidades aí. Se alguém está precisando desenvolver essa habilidade, o livro Coaching na Mediação de Família, ele é um livro rápido, fácil de ler e de compreender o uso dessas ferramentas na prática. Legal, Glorita, obrigada. Raquel, já estamos finalizando, né? Faltam 2 minutinhos. Tua voz. A Jéssica acaba de mandar parabéns pela iniciativa desse belo bate-papo. Legal, Jéssica. Muito legal, Jéssica. Não dá para ouvir. Não. A Raquel... então, vamos fazer um fechamento. Em homenagem ao Dia da Mulher, com esse convite da Raquel Menezes, que é da editora Oficina Raquel, trouxe essa ideia de fazer
enfim, trazer a Silvana e a Glorita, que são mulheres que trabalham com mulheres empreendedoras, mulheres que são empresárias, que às vezes têm que gerir o próprio tempo e a própria vida, né, profissional, às vezes sem um empregador para, né, enfim, ter uma orientação ou ter um espaço, né, de tranquilidade por estarem, né, com um empregador. Então, eu acredito que essa conversa foi sensacional, super esclarecedora, trouxe esses elementos, né, de psicologia e de coaching e de, enfim, consultoria, como a Silvana faz, que são essenciais, né, para o dia a dia e para o cotidiano das mulheres, para esse 2021 que está parecendo tão desafiador como foi 2020, mas com bastante resiliência, né, Raquel? Acho que essa palavra é uma palavra muito importante, a resiliência, a paciência, a tranquilidade, a paz de espírito, né? A busca de elementos que a gente possa usar para atingir o bem-estar dentro do contexto que a gente tem, porque não dá para mudar o contexto, dá para mudar a gente. Então, eu acho que gostaria de agradecer, então, mais uma vez, a Silvana e a Glorita por terem trazido suas contribuições, e a Raquel por ter pensado e gerido esse evento. E, gente, muito obrigada pela participação de todos. Essa live vai ficar depois gravada e a Oficina Raquel vai transmitir, e a gente, durante esse mês de março, vai fazer várias coisas e várias homenagens para o mês da mulher. Olha, muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Abração. Parabéns. Obrigada, tchau, gente. Tchau.